Fala galera, mais um episódio saindo do Central do Esporte, o podcast do Diário do Rio Doce. Meu nome é Vitor e estou aqui com a Kissila e com o Fábio, que são jornalistas do Diário. Hoje está recheado para falar principalmente muito do Democrata, né, que ganhou na Série D na segunda-feira, né, contra o Porto. Fábio, fala pra gente, como é que foi esse jogo no Mamudão, um jogo que a torcida estava ansiosa esperando, né? Ô Vitor, foi um jogo bacana, né? Porque o Democrata entrou na rodada precisando só dos resultados dele para poder encaminhar a classificação. Era um confronto direto contra o Porto. As duas equipes tinham 10 pontos, né, quando entrou na rodada. O Democrata fez o papel dele, né, o dever de casa, como tem feito na competição. Fez um bom primeiro tempo, saiu ganhando de 1-0, né, com o gol do Robert, né? Jogada do Tonhão na lateral esquerda ali no cruzamento. O Robert fez a vez do centroavante. Depois o Porto, que não tinha feito nada no jogo, achou um gol ali, acho que foi aos 35 minutos ou 32, com o Luan, que é o destaque da equipe, né? Ele acertou um chute ali no canto direito do Túlio, assim, bem colocado, mas certeiro. O Democrata reagiu em seguida com um gol de cabeça de escanteio, né? Cobrado pelo Gabriel Vieira, e o Tonhão fez o gol. Tonhão, artilheiro do Democrata na Série D com 2 gols. Lateral esquerdo, né? E aí o segundo tempo o Democrata começou bem, teve alguma chance de fazer o terceiro gol, mas aí teve um pênalti, né? O Porto, um lance que gerou reclamação. Eu até vi o vídeo depois, me pareceu que a bola realmente bateu no braço do Guilherme Batata, porém me pareceu que ele estava fora da área. Não tem VAR, né, gente? Infelizmente, é uma coisa absurda. O juiz marcou o pênalti, reclamou, não teve jeito. Só que aí o Luan foi pra bola, bateu daquele jeito, tipo Gabriel Barbosa contra o Corinthians, naquele naipe. E o Túlio acertou o canto, fez a defesa, incendiou o Mamudão. E aí o jogo ficou mais truncado nessa parte final, né? Porque substituições, cansaço, nervosismo, mas no final o Democrata conseguiu um contra-ataque. O Cabral, que entrou muito bem no jogo, entrou como meia, ele que é lateral direito. Ele lançou o Guilherme Batata, que é volante, chegou na linha de fundo, cruzou, o goleiro do Porto meio que perdeu o tempo da bola, não conseguiu cortar. E o Giovani só completou pro gol, matou o jogo ali 3-1, vitória importante pro Democrata, que agora depende só dele mesmo, com empate, né, contra o Rio Branco na próxima rodada, já classifica. Então, assim, a torcida gostou, foi um bom jogo, um jogo bem disputado. Não foi um jogo perfeito, porque a gente sabe, a gente cansa de falar que a gente é Série D, não tem como ser perfeito, não. Mas foi importante para encaminhar essa classificação, né, porque vai ter mais um jogo dentro de casa e pode classificar aí, jogando em casa, para torcida comemorar essa classificação pro mata-mata. E o Kissila, fala pra gente, o que você vê com essa vitória? Porque ainda mesmo com a vitória, o grupo ainda tá meio embolado, né? Tem gente que tem 3 times com 13 pontos, né? Sim. E tem um time, tem um ou dois com 10 ainda. 10. Então, fala pra gente como é que você enxerga a tabela hoje, já fazendo também até um prognóstico pro próximo jogo. O que você vê assim? Então, acho que a vitória, além de ter sido uma vitória importante, é aquele tipo de vitória que deixa tranquilo porque constrói saldo. Igual 3-1, né? Se manteve ali com a defesa boa, conseguiu aumentar o saldo e se distanciar do Vitória. O Vitória e o Tombense também grudados no Democrata. E a briga do Porto é contra o Rio Branco, que também está com 10. Os dois estão com 10 pontos. Não tem como, a Série D é uma competição em que os times são muito iguais, então a tabela... Se a gente vê isso já na Série A, né? A gente está vendo nessa temporada, na Série D não é diferente, a tabela está muito embolada, só que é aquela coisa, o Democrata ele precisa dele mesmo. O próximo jogo é em casa, se eu não me engano, né? Isso, contra o Rio Branco no domingo, então, 5 horas da tarde. Próximo jogo em casa, pode sair com empate, o ideal é que passe com vitória, né? Para não assustar tanto o torcedor assim. Mas o Democrata tem tudo assim para avançar mesmo. É uma temporada de reconstrução. Começou o ano muito mal, mas tem tudo para avançar, sim. Eu acho que o time tem jogado, o coletivo tem sido muito bom, né? Igual o Fábio comentou sobre o Tonhão, que é um lateral. É o artilheiro, ontem ajudou o time com um gol e uma assistência. Eu tenho gostado muito, já falei aqui, da relação em que as laterais, né, têm tido com o ataque. O time tem conseguido jogar, né, pelo lado do campo. E eu acho que no mais é isso. A defesa também é bem sólida. O Túlio é um líder nato. Eu acho que tem tudo para avançar, sim.
E ô Fábio, fala pra gente, como é que você tá enxergando o trabalho do Cícero? Antes da gente escutar a palavra dele depois do jogo, como é que você enxerga esse trabalho dele? Ainda até você vê que falta peças ainda, agora a gente comentei no último episódio. Como é que você enxerga também esse trabalho dele em si, na beira do campo, como treinador democrata? Não, cara, é um bom trabalho, né? Porque ele fala algumas coisas e as coisas acontecem. Né? Situações aí, ele falou quando o time vai começar a desempenhar melhor a partir da quarta rodada. E aconteceu em determinado momento lá na quarta rodada de verdade. Então, ele fala também de questões de limitação de elenco, que às vezes falta um outro jogador ali para poder até compor o banco para ter mais opções para o segundo tempo. Ele até comentou isso na entrevista, falando sobre possibilidade de vir um outro jogador. Mas é um trabalho bom, cara, porque ele está fazendo o time democrata jogar. Se a gente for comparar com o time que foi rebaixado no Campeonato Mineiro, um time muito, muito melhor, vamos dizer assim, está desempenhando melhor. Está ganhando em casa, coisa que não acontecia, né, no estadual. Então, assim, é um trabalho bom que tem que continuar, né? Porque a regra, o sarrafo vai subir. Se ganhar, garantir a classificação, aí vai ser o mata-mata, vai pegar equipes de outras regiões aí, porque essa primeira fase aí da Série D é com equipes ali mais próximas, né? E depois vai ter que fazer viagens mais longas, e aí a gente vai ver como é que vai ser isso aí. Mas o trabalho realmente tem sido bom, a torcida tem gostado dele. E ele falou com a gente depois do jogo, né? Vamos escutar um pouco a sonora dele falando. Nós sabíamos que, como todos os jogos, essa chave seria muito difícil, né? Mas a gente sabe da nossa força aqui dentro, a gente sabe da nossa imposição, de como a gente joga, a importância do trabalho durante a semana, a importância do grupo. A gente sabe que a gente aqui dentro é muito forte, né? Soubemos sofrer, mesmo com algumas situações adversas, que também jogamos contra uma equipe que está brigando, tá ali querendo classificar também, né? Como vai ser sábado também. Então acho que foi um grande jogo, soubemos aproveitar de novo as oportunidades. Início do segundo tempo ali a gente teve um gol anulado, até corretamente, foi na minha frente aqui, uma bola na trave, impusemos mais o jogo, merecemos a vitória. Acho que no contexto geral a gente mereceu a vitória. Agora vai afunilando, né? A gente vai para, se Deus quiser, classificando, e a gente está próximo disso. Se Deus quiser, falta né? Aí, dependendo de resultado, mas a gente pode até classificar com essa pontuação ainda, mas acho que mais 3 pontos aí que a gente garante a classificação. E aí vai vir mata-mata, né? Mata-mata não pode errar, não pode ter esse tipo de erro. O saldo de gols é muito importante no mata-mata, né? Como hoje era importante, tanto é que fizemos esses 2 gols aí, já muda um pouquinho na zona de classificação ali, para depois. Eu acho que vai ser muito agarrado até o final, acho que essa chave vai ser decidida só na última rodada. Bom, vocês ouviram aí a sonora do Cícero, né? Fazendo uma correção, né? Que é o Vitória, que ele é líder do grupo, né? Que por causa de saldo de gols, né, ô Kissela? O Vitória tá com 11 gols e o Democrata, se eu não me engano, tá com 10. Mas aí tá tudo empatado, o número de vitória, empate, derrota, juntamente com a Tombense. A Tombense tem uma vitória a menos, né? E o saldo de gols entre Democrata e Vitória, o saldo de gols do Vitória é superior com 4, o Democrata tem 2. É por isso que o Vitória tá liderando no momento. E vamos falar agora do Sub-20, né? Essa categoria de base do Democrata que ganhou, né? Fez aquele clássico contra o Ipatinga, a gente sofreu um pouquinho, fortes emoções, mas de virada a torcida democratense saiu feliz, né, no final, com 4-2. E aí, Fábio, como é que você enxerga essa vitória? Depois de um longo tempo sem ter um jogo dentro de casa do Sub-20, né? Nem me lembro quando que o Democrata jogou o estadual de base aí, né? Realmente não estou lembrado. O Democrata vinha de derrota na estreia contra o Tombense, né? Perdeu de virada lá de 2-1. Aí teve um clássico, e clássico, né, gente? Tudo pode acontecer. O Ipatinga saiu na frente, o Democrata empatou com o Cauã Cristiano, que é o centroavante, artilheiro do time. O Ipatinga voltou a ficar na frente, aí o Cauã Cristiano empatou o jogo, o centroavante, o homem gol do Democrata, o 3º gol dele no campeonato, ele já tinha feito gol lá em Tombos. Aí depois o Democrata virou com o Jonathan, com cobrança de pênalti, e no final, praticamente nos minutos finais, acho que foi aos 50 minutos, o Zaidan, acho que Arthur Zaidan fez o 4º e selou a vitória. O Democrata, até então, naquele momento, estava liderando a competição, mas aí teve o jogo ontem, né, do Novo Esporte com o Tombense. O Tombense empatou, foi para 4 pontos, tomou a liderança. E aí, só para explicar ao pessoal, né, o Sub-20, são 15 equipes divididas em 3 grupos. Passa os 2 primeiros de cada grupo, 6 equipes, mais os
2 melhores terceiros colocados vão pro mata-mata. Aí vai sim o mata-mata até a final. Então o Democrata tá na briga aí. Primeira fase vai ser 8 jogos, né? Que são 4 em casa e 4 fora. Tá na luta aí para esse título, para tentar conseguir chegar na elite do Sub-20, né? Que seria muito importante aqui para a cidade. E o Kissela, e é muito importante, né? Tipo, você revelar jogadores, porque, por exemplo, a gente falou antes do Sonora, né? Do Cícero, que o Democrata precisa de reforços. Mas enquanto os reforços não vêm, o Sub-20 pode ser uma alternativa, né? A prata da casa, o custo-benefício também, né? A gente já falou várias vezes em outros episódios de usar mais a base. E o que você enxerga? Você enxerga nesse pensamento também? Qual que é o seu pensamento sobre isso? Então, quando a gente para acompanhar times de elite maiores, o torcedor costuma brincar que a base sempre salva. O Cruzeiro passou muito por isso quando retornou para a Série A, em 2023, com aquele gol do Robert. O cruzeirense vai lembrar bem. E, igual a gente comentou anteriormente, falando do time principal do Democrata. O Democrata tá indo bem? Tá. Mas o artilheiro, até então, da equipe na competição é um lateral esquerdo. No Sub-20, é um centroavante. Então, assim, é olhar com carinho, lapidar, porque às vezes a gente fica esperando o resultado imediato, mas ele não vem quando se trata de jogadores jovens, né? Então tem que olhar com carinho, assim, porque pelo menos a gente consegue resgatar ali. E é interessante porque, igual ano que vem, a gente vai jogar o módulo 2, né, do Campeonato Mineiro. E, se não me engano, você tem que ter um limite de idade. Jogador acima de 23 anos, você pode só registrar poucos nomes, não são um elenco todo, por exemplo, se você quiser. E ter jogadores abaixo do 23 é muito importante. Você conseguir lapidar é muito bom, porque você vai fortalecer o elenco e aí você vai montar um pouco com a experiência ali e vai chegar no acesso, que o título vai ser consequência. Importante, ano que vem pro Democrata, é o acesso. Sim. Inclusive, a gente brinca, assim, falando que jogar a Série D e Série C, a gente precisa de um time em que tenha muito pedreiro. No caso, aquele jogador que dá tranco, tem que ter porte físico, mas a força também nem sempre é o suficiente, né? É igual ontem, no segundo tempo, o time já estava sofrendo já com a questão física. Então, quando você tem no banco alternativas mais jovens que aguentam correr e que nem que seja para fazer uma firula ali no final do jogo, digamos assim, acho que é importante ter esse recurso também. E fica com vontade também, né? Tipo assim, o jogador entra querendo mostrar, como é que fala? Serviço, né? Serviço, isso, querendo... tô aqui jogando na minha casa e tal. Muitos deles, talvez, são da cidade. Então, tipo assim, meu primo tá vendo, minha mãe tá me vendo ali. Então, tem que dar uma corrida. Meus amigos estão vendo ali, torcendo por mim. Então, vou dar o gás, vou dar o carrinho na linha de fundo, né? Não, Fábio, o que você enxerga? Como você enxerga isso? Você jogar em casa com o apoio de quem você gosta é importante demais, né? Você tá ali... E aí até uma certa pressão também. Pra assim, vou fazer feio aqui? Não posso fazer feio, não. Meu pai tá vendo, minha mãe tá vendo. E o cara tá pensando em algo mais aí. Mas eu vejo esse trabalho de base muito importante. E o Democrata vai ter um trabalho árduo, né? Por causa do rebaixamento. E vai ficar um período aí sem jogar profissionalmente. Então, eu não sei como é que vai ser essa questão do Sub-20. Se depois do campeonato vai ter continuidade com treinamentos aí. Porque a base da equipe vai ter que ser formada... Tô falando do profissional já, né? Já no final do ano, para começar... Começo do ano, quer dizer. Para poder montar a equipe para jogar o módulo 2 e aí... Dependendo do desempenho desses jogadores, pode ser aproveitado. E aí é um trabalho de manutenção. Eu não sei como é que vai ser por causa dessa paralisação aí, como é que vai ser esse trabalho de continuidade na base. Mas eu espero que continue. Mesmo encerrando um campeonato, os caras fiquem aí treinando, não sei como é que vai ser. E aí retrabalho pro pessoal da SAF Democrata. Porque, por exemplo, também vai ter a terceira divisão, né, do Mineiro, que você também tem esse negócio que eu falei da máxima de idade, que você pode registrar jogadores, e aí você pode, talvez, fazendo uma parceria com um desses clubes, talvez emprestar, quando, por exemplo, acabar o Sub-20, você emprestar para algum clube para jogar terceirona ali, talvez vai ser importante para dar rodagem, para dar experiência, porque talvez muitos deles vão estar ano que vem sendo pelo menos banco desse time para jogar Democrata, para ser do Sub-20 do time principal para jogar o módulo 2. Então, pegar essa canja já é importantíssimo. Sim, com certeza. Isso vai as oportunidades vai depender do desempenho também, né? Se desempenhar mal no campeonato, dificilmente vai ter oportunidade para jogar. Então, assim,
tem que desempenhar bem no sub-20 para, quem sabe, os caras falam, isso aqui serve pro nosso time. Então, uma coisa vai levando a outra. E vamos falar então, a gente falou dos times grandes, né, que utilizam muito a base. Ô, só para confirmar o jogo do sub-20, o próximo jogo tem um período assim, um espaço bem grande de um jogo e outro. O próximo jogo é dia 13 de junho, no dia do Jogo do Brasil. Nossa. Lá em Ubá, só que vai ser 10 da manhã contra o Aimorés. Ah, nossa. Então assim, vai dar tempo pra dar uma descansar, treinar bastante, fazer uma jogada ensaiada. Isso aí. Então vamos falar então agora dos times da capital, né? Que utilizam muito a base, que talvez pode estar olhando Nem tanto, né? Ultimamente tá precisando. Tá precisando mais, Cícila? Precisando. Mas vamos falar, por exemplo, o Cruzeiro. O Cruzeiro acertou o maior problema na temporada, que era o gol com uma prata da casa, né? Sim. E como é que tá sendo o Otávio pra vocês? Foi na força do ódio, né? Foi na força do ódio. Foi no grito da torcida. Porque não tinha. E como é que tá sendo pra vocês vendo essa... Despontando, né, o Otávio, que eu fui no primeiro jogo contra o Pouso Alegre na temporada, acho que era ele o goleiro. Posso estar errado. E, tipo assim, ele não jogou tão bem. E eu fiquei tipo, esse goleiro não tá tão bem. Peraí, gente. Só que aí, vendo... É lógico, a gente vem falar, primeiro jogo da temporada, falta de ritmo, não sei o quê, não sei o quê. Quando é goleiro, demora a pegar esse... Naquele jogo especificamente foram 2 chutes que os caras não vão acertar mais. Tem isso também, né? Eu acho que o Otávio... quem é realmente cruzeirense, acompanha há um tempo, principalmente as últimas edições da Copinha e acompanha a seleção de base também, sempre teve muita confiança. É óbvio que a gente volta a falar, quando você é atleta, você precisa de uma continuidade. E no caso do goleiro, eu acho que isso é mais delicado ainda, porque você precisa do ritmo, você precisa pegar uma confiança extra ali, porque você não é acostumado a jogar sempre. Ainda mais no caso dele, que era terceiro goleiro. Só que eu acho que o Otávio e alguns outros nomes da base são jovens jogadores que a torcida sempre quis ver em campo. Claro que você precisa da paciência, né? Mas agora que ele pegou ritmo, é igual nos lances finais do jogo contra a Chapecoense, ele deu uma salvada que, em tempos de Matheus Cunha, o Cruzeiro tinha tomado uma virada fácil, em 5 minutos. Tá sendo importante, aproveitar a oportunidade, na verdade, né? Porque tem gente que tem talento, a oportunidade vem e ele acaba não deslanchando. E o Otávio tá mostrando isso aí. É diferente disso, ele tá conseguindo aproveitar a oportunidade. A oportunidade veio, apesar de o time ainda estar sofrendo alguns gols, mais do que o normal, mas ele tem feito um bom trabalho como goleiro, salvou contra a Chapecoense, salvou contra o Boca Juniors. Então, assim, tá ganhando confiança em jogos importantes, né? Jogos de exigência alta, e tomou a posição. E o pessoal fala assim, quando o Cássio voltar, o que vai acontecer? Na minha visão hoje, o Cássio voltar, porque a lesão dele foi grave, o Otávio é titular. Fábio, né, falando, né? Não sei como é que vai ser esse trabalho aí do Arthur Jorge para poder ver. Nem sei se o Cássio vai ter condição de jogar, até mostrou um vídeo dele aí, treinando e tal, mas hoje o goleiro titular é o Otávio, e graças a Deus. É que não precisa... Hoje o cruzeirense não precisa de falar, nossa, Fábio, como é que falou, Cássio, acelera logo essa transição sua, volta logo. Não, pode... Hoje o cruzeirense está mais tranquilo, falando assim, Cássio, pode treinar tranquilo aí, vai com calma, qualquer dorzinha, fala pro médico, não fica mentindo não, que a gente tá bem de goleiro no momento. Eu acho que, falando até de Libertadores, o ponto-chave pode ter sido contra o Boca, né? E falando em Libertadores... vai ter o confronto dessa semana que pode sacramentar a classificação do Cruzeiro, né? Como é que tá sendo para vocês? Então, o Cruzeiro depende dele mesmo. É bom? Até que ponto isso é bom? A gente não sabe, porque o Cruzeiro ele tem sido um time que tem jogado bem, sabe? Só que é a mesma coisa que a gente falou do Democrata. O problema do ataque do Cruzeiro e da defesa é algo que não se explica. Tipo assim, o time cria muitas oportunidades, mas perde o dobro. Entendeu? É igual, vou citar o nome do Sinisterra. Jogou bem pra caramba contra a Chapecoense, fez o gol, depois de perder quantos? É óbvio que no caso dele também tem as questões físicas, mas o time do Cruzeiro, no geral, ele joga bem, mas depois parece que ele pega a bola, se entrega pro adversário e fala, se você quiser empatar, eu não vou fazer nada. É igual pra mim, eu não consegui ver o final do jogo contra a Chapecoense porque tava me irritando. Tava acontecendo umas coisas lá que eu falei, gente, não é possível, na hora que o juiz marcou aquele pênalti.
Eu desliguei a televisão e falei, não, o Cruzeiro tá implorando aqui. Entendeu? Eu acho que o mais a preocupação atual é essa. Como é que o time vai lidar com isso para conseguir a classificação? Vale lembrar que o Cruzeiro é segundo lugar no grupo. O Barcelona, que é o adversário dessa semana, é o último. Já vem eliminado, né? Sim, já chega eliminado, corre por fora. Mas ali, entre Cruzeiro, Boca e o... Universidade Católica. E Universidade Católica, que é o líder do grupo. A diferença de pontos, tipo, Cruzeiro, se eu não me engano, o Boca tá com 7, o Cruzeiro tá com 8. Então, assim... Não pode deslizar, né? Exatamente. Mas, no resumo, o Cruzeiro ele precisa dele mesmo. Isso deixa o cruzeirense feliz, mas ao mesmo tempo ele precisa dele mesmo e o cruzeirense já fica em alerta. Se a gente for considerar aquele último jogo contra o Chapecoense, que o time realmente jogou bem boa parte do jogo e do nada desligou, tomou pressão do último colocado e só não sofreu empate por intervenção do VAR, é uma coisa assim inexplicável. Você falou de irritação, o que mais me irritou naquele jogo foi o excesso de toque para trás. Tudo bem que às vezes tem que rodar a bola, entendo, mas toque para trás demais, a bola estava chegando excessivamente no Otávio, tanto que ele errou naquele lance, né, que aconteceu o gol, mas foi marcado impedimento. Então, assim, tem que saber matar o jogo também, porque o time teve chance, desperdiçou oportunidades e aí depois no final desliga. E no jogo de Libertadores, pegando um time que não tem nada a perder, que já está eliminado, não vai nem para a Sul-Americana, vai que, né? Vai que faz a graça aí. Então o Cruzeiro depende só dele e vai ter um desfalque importante que é o Gerson. Não vai jogar, vai fazer muita falta. O Gerson está encaixando de vez na equipe. E aí não sei se vai entrar o Lucas Silva, não sei o que o treinador vai arrumar. Sei que é um desfalque muito importante, mas depende só do Cruzeiro. E aí ele tem que fazer o papel dele, né? De ganhar o jogo e classificar. Porque se não classificar, vai ser um vexame. Mesmo sendo o grupo da morte, é um vexame porque está dependendo só dele. E olhando pro outro lado, né, o Atlético, né, que também era o último do grupo na última rodada, no início da última rodada, venceu, deu aquela respirada, né? E agora vai pegar o Puerto Cabello da Venezuela, se não me falha a memória, né? E aí, como é que vocês enxergam também o Atlético, né? Que toda hora ganha um jogo, aí perde outro, igual perdeu pro Corinthians. Aí pode talvez ganhar na Sul-Americana, aí vai talvez se oba-oba de novo, vai classificar agora, não sei o quê. Aí vai pegar o fim de semana, esqueci agora o time, mas tipo assim, tá essa gangorra, vai bem na Sul-Americana ou na Copa do Brasil, aí vai no Brasileirão, vai mal. E tipo assim, toda hora o Atlético Cruzeiro vai trocando também na tabela do Brasileiro. Um fica na frente, uma hora o outro fica, e por aí vai essa gangorra. Mas como é que vocês enxergam o Atlético? Eu tava imaginando que o Atlético não tava levando a sério, entre aspas, assim, não tava jogando assim pra valer a Sul-Americana, porque entrou com o time reserva em alguns momentos, mas já ganhou o último jogo e depende só dele, né? Apesar de estar atrás na tabela, se ele ganhar, ele já garante classificação direto. Lembrar que o Atlético foi vice-campeão da Sul-Americana recentemente, né? E a Sul-Americana talvez seja um caminho viável para a Libertadores, que é o sonho de todo clube brasileiro na temporada, por ganhar uma vaga na Libertadores, né? Tem um monte de coisa que envolve a vaga na Libertadores, questão financeira, moral, enfim. E eu acho que, enquanto estiver na Sul-Americana, tem que levar a sério. Coisa que o Cruzeiro não fez ano passado, que passou vergonha, sendo eliminado num grupo só de time ruim. Então o Atlético tem grande chance, porque vai jogar em casa, é um time muito superior, ganhando, classifica para o mata-mata direto. Porque se você fica em segundo lugar e vai para o playoff, você vai disputar mais um mata-mata antes do mata-mata real de verdade e pode acontecer algo que o pessoal não está esperando. Mas jogando em casa, com um time muito melhor, a expectativa é que o Atlético faça o trabalho e vença e se classifique. E detalhe... Fugindo disso, não acontecendo isso é também vexame, tá, gente? Não é porque eu sou cruzeirense, não. Porque seria um vexame a eliminação na Sul-Americana, como foi pro Cruzeiro ano passado. E detalhe que esse playoff é contra o terceiro colocado da fase de grupo da Libertadores. Então, tipo assim, não é um timinho qualquer que vai pegar. Né, por exemplo, o terceiro mais alto. Não é o segundo colocado de um grupo da Sul-Americana, não. O terceiro colocado da Libertadores, que muitas das vezes, igual por exemplo, não pode ser talvez um Cruzeiro, pode ser talvez um Boca. Calma, Fábio, calma, não é profecia, não. Não, olha a cara desse cara, como é que já fica. Tô tranquilo, mas não fui preso ainda não, hein? Pega um Boca assim, o Atlético... Imagina um clássico. Não. Teve a Copa do Brasil ano passado, mas imagina um clássico na Sul-Americana e, querendo ou não,
Imagina o Atlético eliminando o Cruzeiro. Na verdade... O Cruzeiro que fez um investimento... Calma, cara. O Halloween é em outubro. Mas, tipo assim, imaginamos igual você falou, Kissela. Depende só de si pra classificar. Que não, o Cruzeirense mesmo tranquilinho por dentro. É tipo aquela brincadeira. Você fica sorridente, depende só de mim. É por dentro. Putz, depende só de mim. E aí? Mas essa questão aí, se tiver um confronto realmente Cruzeiro e Atlético no Sul-Americano, eu acho que o Atlético entra com um pouco mais de moral, porque o Cruzeiro viria de uma eliminação da Libertadores, né? Seria mais impactante não sei como é que esse impacto negativo dentro do clube, né? Então, eu vejo isso aí. E fora que o último clássico veio num cenário um pouco semelhante, né? O Cruzeiro estava com a confiança lá em cima, né? Entrou de salto alto, o Atlético matou o jogo super rápido. É complicado. Igual a gente ficou brincando aqui agora nesses momentos, mas pode acontecer. Querendo ou não, igual... Já vou mudar até a chave já também. Igual, eu não esperava que o São Paulo fosse eliminado pro Juventude, que vai pegar o Atlético. Por que, senhor Vitor? Você não esperava? Torci por isso, mas né, não esperava. Mas o São Paulo que foi eliminado pelo Juventude do Rio Grande do Sul na Copa do Brasil, que vai pegar o Atlético na Copa do Brasil agora, e é um adversário muito atleticano, pode estar comemorando, né? Falar, vamos pegar o Juventude, um time da Série B, um timezinho que tá, né, com um timezinho que não tem muito nome conhecido. Já foi campeão da Copa Brasil, a Juventude, né, gente? Lembrar isso aí. Então, tipo assim, não é um time que é bobo, mas pra muitos, igual pegou o Ceará, achou que era bobo, cortou um dobrado. Então, tomara que a torcida atleticana tenha, né, aberto os olhos e falar, não vão nessa ideia de adversário morto, porque não tem nada morto aqui. Então, vai pegar o Juventude e o Cruzeiro vai pegar quem, Kissela? O Cruzeiro pega a Chapecoense. Então, e já teve um confronto... recentemente, né? Já deu pra ver como é que o adversário joga mais ou menos. E como é que vocês enxergam esses confrontos dos times mineiros na Copa do Brasil, gente? Acho que não tem segredo, né? Ambos têm que passar. A questão é como tem jogado, é não subestimar o adversário. O Atlético contra o Ceará foi assim, Everson em mais 10, e se classificou por isso. O Cruzeiro... assim, não chegou a passar tanto sufoco, mas ainda assim é um time que não tem aquela confiança que se manteve. Você pega um time como o Palmeiras, o Flamengo tem tropeçado bastante, né? Mas, tipo assim, é um time que, querendo ou não, joga com confiança pelos nomes que tem no elenco. O Cruzeiro tem um elenco bom? Tem, mas tem tropeçado bastante em momentos que precisa jogar a sério. Mas eu acho que, obviamente, os dois mineiros são favoritos. Não tem muito segredo, né? A Chapecoense é lanterna do brasileiro. Eu já me dei como morto eles já no campeonato, porque 6 pontos, já indo... A gente vai virar o retorno agora, vai ter a pausa, o último jogo do Brasileirão. Não, acho que é 9 pontos. 9 pontos, vai virar o retorno... Essa é a última rodada então, assim, do Brasileirão da Copa. Considerando a posição da Chapecoense, o contexto, aqui você falou, Cruzeiro é favorito e o Atlético é favorito contra o Juventude, porque o Juventude está no meio da tabela na Série B e o Atlético tem um time melhor. Obrigação de classificar. Porém, contudo, entretanto, blá, 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 a gente sabe que a Copa do Brasil tem surpresas. O Cruzeiro já foi eliminado por equipes inferiores, o Atlético já tem histórico também de eliminação contra equipes inferiores, então os dois times têm que entrar muito ligados para não dar essa bobeira de vir um desastre de desclassificação nas oitavas de final, porque a Copa do Brasil paga muito bem, né? É um torneio que os times abrem os olhos e você se eu ganhar esse trem aqui, vai dar bom. E é justamente por isso que tem tanta surpresa, né? Que é a oportunidade desses times mais humildes, assim, conseguir um dinheiro bom. Tá. E uma eliminação precoce, como aconteceu com o São Paulo, como aconteceu com o Flamengo, como aconteceu com o Botafogo, traz um impacto muito ruim para a temporada. Você ser eliminado por uma equipe inferior, você perde possibilidade de ganhar dinheiro no decorrer da temporada na Copa do Brasil, é muito ruim, cara. Então, repetindo, o Cruzeiro Atlético tem que ficar muito ligado, jogar a sério, porque, apesar do favoritismo, as coisas se decidem em campo. Né? E, para fechar, né, voltando para a cidade regional, vai ter uma corrida, né, do Cruzeiro. Fábio, você vai, só para me saber mesmo, você pratica esse atletismo? Vai querer ir? Como é que vai? Fala pra mim. Eu não sou muito de correr, não.
Semana passada até andei com a minha esposa lá na ilha, dei uma volta lá de 5 km. Até choveu. Oi? Até choveu, tá? Pra vocês saberem, Choveu, tá, galera? verdade. Choveu. Você fica me vigiando no status aí, cara. Mas choveu mesmo no dia, cara. Impressionante. Olha o mas milagre. Na corrida eu não vou não, gente, porque eu tenho outro compromisso, né? Infelizmente não vou poder ir, vai ser de manhã, 7h30 da manhã, mas vai ter o Raposinho, vai ter presença da taça. Qual é a quilometragem que da Eu da corrida? acho que é 6,1 quilômetros. Será por quê, né, Um galera? número um pouco Sugestivo, né, sugestivo. cara? Mas assim, agora falando sério, é um evento bacana porque Valadares tem muitos grupos de corrida aí, muitos, como é que fala? Tem os nomes certinho Eu não grupos. corro, não. Esqueci, cara. Eu tô por O nome fora certinho. dessa, meu amigo. Mas é um esporte no geral que tem crescido. Valadares tem a tradicional corrida rústica já, né? Tá aderindo Todo muito o ano, valadarense. Então, assim, sempre teve na real, mas Muitas com... equipes aí, né, de muita gente que corre Corre até fora, junto, né, Sim. e tal. Então, assim, é mais um evento, essa galera gosta mesmo. E como tem o nome do Cruzeiro, é chamativo também, né? Como eu falei, vai ter troféus ali de títulos importantes do Cruzeiro, vai ter os mascotes e vai ser um evento bacana para quem for lá. Além de dar promoção de saúde, né? Que a gente sabe que é importante. Né? Correr 6,1 quilômetros. É isso então, né, pessoal? Muito obrigado para você que tenha acompanhado até aqui, né? Não se esqueça de deixar o joinha aí, o like, se inscrever, compartilhe também para quem você conversa no grupo do WhatsApp da família ali. Chama a galera para correr, né, também, 6,1 quilômetros. 6,1 quilômetros, bom sempre relembrar, né? E é isso, né, pessoal? Nos vemos até semana que vem, no próximo episódio. Valeu, fui!